E aí, putada? Vou pegar aqui uma ajudinha do nosso sempre citado Nietzsche. E olha só. Aforismo 224 do Gaia Ciência. Crítica dos animais. Receio que os animais vejam o homem como um semelhante que perigosamente perdeu a sadia razão animal, como o animal delirante, o animal ridente, o animal plangente, o animal infeliz. O aforismo 224, aqui do nosso considerado Gaia Ciência do Nietzsche. E por que eu estou citando isso aqui? Eu conversando com o Hernani a respeito da mentira para enturmar, que é uma coisa que eu estou sempre falando aqui, sempre das minhas reflexões, e veio aí a grande questão. Outro dia eu fiz um vídeo aí falando sobre que pequenas ações são essenciais, pequenas ações importam. E isso vai ao encontro dessa questão da mentira para enturmar. Até onde é o limite? Até onde a gente precisa mentir para enturmar e não? Bom, tem duas concepções que a gente tem que deixar bem claras e separadas. A primeira, a civilização, o modo de sobrevivência nosso é uma mentira para enturmar. Mas nós não estamos falando desse aspecto. Nós vamos falar do aspecto comum, do dia a dia, próximo, social, as mentiras para enturmar, literalmente falando. E não a questão da gente ter que se adequar socialmente para poder sobreviver e tudo mais. Exemplo de adequação social: relógio. Exemplo de adequação social: regras de trânsito, calendário, autoridade. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, não. Beleza? Nós vamos falar sobre o porquê o ser humano, o homem, é um animal infeliz, um animal ridente, um animal plangente, um animal não natural. Por que a gente tem um deslocamento? Você vê, o ser humano é como se fosse uma assombração. Ele tem um corpo e tem uma coisa que sai um pouco dele ali. E nós estamos nesse saído fora. É sobre isso que nós vamos falar, sobre essas mentiras para enturmar aí. Mentiras para enturmar mais próximas, sociais. Né? Se a gente for para pensar, antes de entrar no mérito, de qual que é o limite, até onde a gente tem que mentir para enturmar e até onde não. Antes de entrar nesse mérito, vamos fazer uma gênese. E por que existe a mentira para enturmar? Bom, em outro vídeo aí eu falei sobre o princípio do prazer, princípio da realidade do Freud, que também tem esses dois parâmetros, o parâmetro de estrutura social e o parâmetro de desenvolvimento da individualidade, da pessoa, né, do indivíduo. E, como eu estou citando Freud falando desses princípios, né, a mentira para enturmar surge do nosso adestramento. Nosso adestramento, desde tenra infância. E por tenra infância eu digo, começa com o aprendizado, o adestramento, a palavra é essa, o adestramento das funções corporais primeiro. Aprender a segurar o esfíncter do ânus, do cu, né, para não fazer cocô na calça, para não fazer xixi, segurar, aprender a tirar a fraldinha. Esse é o início do adestramento da mentira para enturmar. Esse é o início do ser humano deixando de ser o animal silvestre e se tornando um animal adestrado. A transformação do lobo no cachorro. Né? Nós começamos a virar cachorro com esse adestramento das funções excretoras e também de alimentação. E aí vai entrar o próximo ponto aí, que aí vem a mentira para enturmar mesmo. Porque além do controle dessas funções orgânicas que a gente tem que fazer, você está com vontade de mijar, mas você não pode mijar. Segura isso aí. Segura. Você vai mijar no banheiro. Você largar a fraldinha, né? Olha, igual quem tem criança sabe.
Aí você ensina, na hora que você tiver com vontade, você avisa, que aí a gente vai lá no banheiro, ou no início nem é banheiro, é para menino, até para mijar é a privada, para fazer cocô tem aqueles negocinhos e tal, quem tem menino aí sabe como é que é. Você avisa, que aí a gente vai lá junto, você vai fazer lá, você vai fazer sem fraldinha, e nisso você vai adestrando a criança a segurar aquela vontade que ela tem, segura. E a mesma coisa com relação à fome, à sede. Agora não é hora de comer, espera, não é hora de mamar, a criança chora, não é hora, vai adestrar a criança a mamar nos horários corretos, segura, sente aquele negócio e segura. E com essas questões do adestramento das funções orgânicas, aí, cagar, mijar, tomar água, que na verdade é mamar, né, nesse período aí, o comer e beber água estão numa coisa só. Tem uma ligação direta com a comodidade daqueles que nos cuidam, aqueles que nos adestram. O adestramento ou o condicionamento, se você quiser usar esse termo, ele é impingido na criança, lógico, se for pensar pelo Freud, né, princípio da realidade, princípio do prazer. O adestramento é impingido na criança, pelo princípio do Freud aí, para que a criança aprenda que existe uma realidade externa a ela, e que essa realidade é brutal, e que se a pessoa não se submeter a essa realidade, ela se lasca. Essa é a ideia do Freud, uma ideia a qual cá entre nós concordamos, né? Realmente a natureza é brutal. Fique você sem beber água que você não dura 2 dias, né? Faça cocô na calça e saia andando na rua que você vai parar no CAPS. A realidade é brutal. As nossas ideias, o que a gente acha, o nosso eu é brutalmente destruído, exterminado, espancado pela realidade. Então a gente tem que aprender a lidar com essa realidade. E esse adestramento inicial tem essa função precípua aí do ser humano para viver em civilização, viver em sociedade, para ser o animal infeliz, nas palavras do nosso amigo Nietzsche. Meu amigo, né? Que ele não é seu amigo, não, é meu amigo Nietzsche. Só que, além dessa função, como eu dizia, tem a função da comodidade daqueles que nos adestram, daqueles que nos cuidam. E essa comodidade, ela é presenteada para os nossos queridos crianças aí, né? A criança que se adestra de forma mais simples, de forma mais fácil, ela é presenteada. E a criança que não consegue se adestrar, ou que tem dificuldade de se adestrar, ela passa perrengues, passa dificuldades com aqueles que adestram, com aqueles que cuidam. Então, se a criança chora, chorão, vagabundo, moleque sem vergonha, não aprende nada, né? Todo mundo sabe quantos e quantos pais idiotas, pais que prestam desserviço à humanidade, não bate na criança porque mijou na cama, não fica comparando uma criança com a outra. Ah lá, ó, o fulano ali já faz não sei o que, você até hoje não faz, usa fraldinha ainda, nossa, que ridículo. Vocês vejam, essa forma de adestramento incentiva a criança a se pautar naquilo que o outro se interessa e não naquilo que é o interesse próprio. E quando se atende à expectativa daquele que está te adestrando, você é recompensado, você é aceito por isso. Eles gostam de você, você é o bonzinho, o bonitinho, o que aprende. Vocês vejam, não estou querendo dizer aqui que tem que deixar as crianças cagar na calça, mijar, não é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu estou falando o que é feito com essas funções que tem que ser dada, como é feito essas funções. E outra, educar uma criança, para quem tem filho aí, sabe ou talvez não saiba, né? Que muitos não sabem. É uma coisa muito simples, muito fácil, não tem mistério nenhum. Dá trabalho, mas é fácil. É só não tratar a criança como um retardado, como um mongoloide. É só não usar a criança como escada para as coisas. E as pessoas fazem justamente isso aí. Tratam a criança como mongoloide,
Oh, não corre no shopping não, que o bicho papão vai te pegar. Olha, eu vou falar com aquele homem ali para te levar, o segurança vai te pegar. Em vez de falar, olha, não corre aí não, porque se você sumir, depois vai dar um trabalho pra caramba pra te achar. Então, escuta o que eu tô te falando, é pra você não correr, beleza? Não corra aí não, senão vai dar ruim pra nós. Acabou, a criança entende, a criança não é mongol, cara, não é mongol, tem que se explicar. E outra, as pessoas usam a criança como escada, competem com a criança, usa a criança para manipular o outro parceiro, usa a criança para manipular o pai, né, os avós, usa a criança como tudo quanto há. E nesse uso, as crianças que correspondem ao adestramento são, entre aspas, amadas. Elas têm o carinho, elas são as boazinhas. Olha que gracinha, olha meu menino já dorme às 8 horas, olha isso e aquilo. Que é para a comodidade dela, não para o interesse da criança. E nisso a criança vai percebendo que é mais interessante para ela, para ter afeto, corresponder às expectativas daquelas pessoas que estão adestrando ela, do que corresponder às suas próprias expectativas. Porque toda vez que ela corresponde à expectativa própria, ela se lasca, ela se fode. Então ela vai aprendendo errado na cabeça dela, de que ela só tem atenção e afeto positivo quando ela consegue corresponder à expectativa do outro, que no caso é o adestrador quem cuida, mas é a única relação que a criança tem no início. Aí a criança entra para a escola, aí que termina de lascar de vez, porque aí o sistema educacional vem e reforça essa posição. As crianças, aí digo de novo, a criança tem que aprender horário, tem, mas esse é o que eu queria dizer, é a forma como esse aprendizado é dado e para que é usado. Usam isso para manipular a criança para corresponder à expectativa que eles querem. E a criança entra na escola, ela é valorizada apenas se ela se adequa. A capacidade de adequação às expectativas alheias é que fazem com que ela seja boa ou ruim. A criança entra para a escola, chora, dá faniquito, dá chilique, olha que criança mongol, ai, só dá trabalho, senta. Hoje em dia eu não sei como é que é o sistema educacional aí na questão de punição, né? Se tem punição. Na minha época tinha, senta no canto, fica parado aí, só não batia, mas esse tipo de adestramento aí era feito ainda, esse mais duro. E aí a criança, a que tá fudida, pensa, puta que pariu, uns meio rebelde, sabe? Uns meio rebelde. Que tem. Tem uns meio rebelde. Pensa, cara, se pra ser aceito é ser igual essa galera aí, então eu não sou aceito, eu quero ir embora, foda-se esse povo. Tem criança que tem esse tipo de pensamento aí, sabe? E só se lasca na vida depois, óbvio. Agora, tem outras que não, outras percebem, caramba, puta que pariu. Aí, as que faz certinho, fica, ah lá, ainda bem que eu sou certinho, ó. O que você precisa? Eu sou. Esse mecanismo que as pessoas que nos adestram, as pessoas que nos cuidam, usam para benefício próprio, é interiorizado na criança. E o pobre coitado do ser humano, criança que vai crescendo, ele entende e aprende que afeto positivo, atenção positiva dos outros só vem quando você supra as expectativas que o outro tem para você. E é o grande fracasso da mentira para enturmar, porque quando a criança é pequena, a criança tem relação com os outros de tutela. Os outros estão te adestrando e te cuidando. Então, para elas é muito conveniente que você durma na hora certa, que você coma na hora certa, que você fale na hora certa, que você faça o negócio certinho, que você senta na carteira. Na minha época tinha aquele negócio de fila, oração e cívica, não sei o que, você ficava em pezinho lá igual um mongolode. Muito bonitinho, muito legal. Você faz isso, você é bem aceito, você é bonitinho, você é legal, você ganha ponto. Só que quando você vai saindo para a vida adolescente e jovem adulto e vai tendo contato com outros universos do mundo,
no qual as pessoas não estão mais te tutelando, você mantém essa forma de interação com as pessoas, de superar as expectativas, de atender as expectativas delas, e você pensa que isso vai te fazer se dar bem, no bom sentido. Isso vai fazer com que as pessoas te aceitem, isso vai fazer com que as pessoas sejam seu amigo, isso vai fazer com que você seja um bom profissional. E você descobre que não faz, porque essas pessoas não estão te tutelando mais. E aí você mente para enturmar e nunca consegue se satisfazer. Você fala, gente, eu fiz tudo que eu podia, como é que essa pessoa não me valoriza, gente? E em detalhe, que nós vamos falar aqui ainda, óbvio, não tem mais essa função de tutela, não tem ninguém te tutelando mais, não tem ninguém te adestrando, você já está tutelado, já está adestrado. Algumas pessoas sacam, algumas pessoas são malandras de natureza, percebem essa sua posição de submissão que te foi ensinada desde criança e elas se aproveitam disso. O nosso querido Hernani do Sociedade Primitiva, NVP e tudo mais, contou-me um caso aí, um caso fictício, tá? Fictício. De um colega dele que foi convidado para um casamento. Olha só o casamento, olha que amigo, é amigo mesmo, cara. Como é que o povo é amigo? Aí chamaram o cara lá para padrinho. Chamaram o cara para padrinho. Tem 24 padrinhos e madrinha. 24, o Hernani me falou. É fictícia essa história, tá? 24. O cara tem que pagar um presente lá numa lista, que eu acho que é 2 contos, o mínimo do presente. Tem que alugar uma roupa, porque a noiva escolheu a roupa, que tem que ser aquela roupa de não sei o quê. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Cara, puta que pariu. Amigo é melhor ter inimigo. E o cara se submete. Por quê? O malandro, tem gente que é malandra, percebe essa posição de submissão, de atender expectativa que foi inculcada e ele abusa. Tem gente que abusa disso, abusa. E aí fica naquela situação, que é o que eu vou dizer aqui, que eu estava seguindo o raciocínio. Qual que é o grande mal da mentira para enturmar? O grande mal da mentira para enturmar é que você não agrada o outro e você se esconde de si mesmo. Você não agrada o outro e se esconde de si mesmo. Você fica duplamente fudido. Aí aquela história, eu faço tudo pra pessoa, eu sou a pessoa mais bonzinha do mundo, ninguém me dá valor. E não vai te dar valor mesmo. A única pessoa que vai te dar valor é o malandro que quer abusar de você. E mesmo assim vai dar valor daquilo que o abuso traz, não de você. Por exemplo, um cara que chama 24 padrinhos. Você acha que ele está interessado? Acha que tem algum padrinho ali? 24 padrinhos, 24 madrinha? O cara tá querendo cumprir a lista de presente dele lá. E você que se foda. Aí você compra aquele... Aí eu vou comprar um presente lindo. Eu vou comprar um presente de 3.000 reais para eles. Aí chega lá no casamento, o cara caga e anda pra você. Você fica, porra, eu faço tudo. E não acontece nada. Por quê? Porque... No sistema da tutela, quando você é criança, está sendo tutelado, adestrado, como eu disse, interesse da pessoa de que você aprenda, porque fica mais fácil para a pessoa. Você é bonzinho porque fica mais fácil, você está dormindo na hora certa, comendo na hora certa, vai no banheirinho, já não usa a fraldinha, aí fica com fome, você espera, e não sei o que lá, e você é o mais bonitinho de todos. Aí o outro que não consegue se adestrar, o outro que é mais rebeldão, ou que tem alguma função, alguma coisa, é o ruim, o fudido, o sem educação, o lascado. Dentro desse sistema de tutela, a pessoa que está tendo a relação com você tem interesse, é conveniente para ela, ela gosta. Então, você é atendido à expectativa, você é o bonitinho, bonzinho. Agora, quando você sai do sistema de tutela, ninguém está com outra pessoa para ser agradado, não. A pessoa... Tem um poema meu, que eu nem sei onde é que está meu livro aqui. Aqui, ó, eu vou ler até um poema meu, tem um poema meu que fala disso, acreditem se quiser, quer ver? Aqui, ó. Que conveniente, não? Aqui, ó, meu livrinho aqui, ó. Tem um poema meu que fala disso, quer ver? Eu vou falar para vocês. Aqui, ó.
O poema, eu roubei o nome de um poema do Bukowski. O poema do Bukowski chama Sozinho com Todo Mundo, mas o poema do Bukowski tem outro sentido que o meu. Olha só, o poema de Bruno Chanchat, Sozinho com Todo Mundo. Em boa parte da vida, tudo o que você espera é simplesmente surpreender alguém. Ó, isso daqui já tá naquele antro do mentir pra enturmar, né? Aí você perdeu o mentir pra enturmar. Hoje você sonha sem esperanças em ser apenas surpreendido. Ninguém quer ser agradado. A pessoa tem uma interação com você, uma interação de descoberta, uma interação de crescimento, uma interação de surpresa, não de agradar. Quem trabalha aí sabe. Quem trabalha também no mundo corporativo, no serviço público também, sabe. Você tem dois tipos entre tantos tipos, né? Mas tem dois tipos de funcionário, de empregado, de servidor. Aquele que vai lá e faz, que tenta resolver, e aquele que quer agradar. Quem que tem valor na empresa? Ou no serviço público? Exemplo, o chefe fala um negócio. O cara que vira e fala assim, nossa, chefe, você é foda! Meu Deus, que ideia maravilhosa! Que lindo! Aí tem outro que fala, não, aqui, mas ô doutor, mas o sistema não funciona assim. Eu acho que seria mais viável fazer dessa forma, porque acontece isso, aquilo. Eu acho que assim não vai ficar legal. Quem que tem valor pro chefe? É o retardado que ficou falando, olha que lindo, ou o cara que foi lá. Gente, a estrutura ali tá para resolver, né? A estrutura organizacional. É resolver problema. Não é agradar, fazer amizade. O puxa-saco, ele não sai do lugar, ele é um sarna. Ele só atrapalha, ninguém dá valor. É aquele que é escorraçado, todo mundo zoa. E o cara fica, gente, eu tento agradar todo mundo, ninguém me dá valor. Mas lógico, ninguém quer. Já saiu daquela estrutura da tutela. Na questão do relacionamento amoroso, interessante demais. Eu vi um vídeo de um careca aí da internet outro dia. Vou deixar o livro aqui, depois eu arrumo. Eu vi um livro do careca da internet outro dia aí. Um livro, desculpa, eu vi um vídeo de um careca aí que ele falou uma coisa interessante demais, cara. Ele não estava falando de mentir para enturmar. Ele estava falando sobre as pessoas bonzinhas. E o bonzinho é o que mente para enturmar. Ele mente para enturmar para ser bonzinho. Essa é a verdade. Igual eu falei da criança, vocês entenderam aí. Aí ele falando, dando um exemplo muito interessante. Cara, que exemplo foda que esse careca deu. Gostei do careca lá. Gostei. Até mostrei pra Clarice esse vídeo. Ela não gostou, não. Mas eu gostei. O careca psicólogo lá que falou o exemplo do bolo, que eu vou falar aqui agora. Ela não gostou. Eu gostei. O careca contou a história seguinte, cara. Imagina que você tá conhecendo uma moça. Você tá... Aquele cara que fala de relacionamento? Isso. Puta, ela não gostou, não. Eu gostei desse vídeo. Eu não sei, cara, eu não vi os outros. Eu só vi esse vídeo. Aí, mas eu gostei. Aí esse careca falou o seguinte, você tá conhecendo uma moça. Você já tá assim, né, pegando intimidade e tal. Aí imagina que essa moça vai passar uns dias na sua casa e você vai pro trabalho, né? Aí você fala com ela, olha, fica tranquila aí, eu vou lá pro trabalho, a hora que eu estiver voltando do trabalho, eu trago um lanche aqui pra gente comer e tal, pra gente tomar um café, beleza? Aí a moça fala, beleza. Aí no meio do trabalho, a moça fala assim, olha, eu queria, será que você consegue trazer uma torta pra gente comer, que eu gosto muito de torta, doce, né? Um bolo, um bolinho, você não traz um bolinho doce pra gente comer, não, tal? Aí ele fala, trago, claro, lógico, vou trazer. Aí eu fico o dia inteiro, nossa, será que eu levo um bolo de morango? Mas será que ela vai gostar de morango? E chocolate? Será que ela gosta de chocolate? Ah, ela pede um bolo de chocolate, desculpa, eu tô falando os exemplos errados. Aí fica, eu vou levar. E se ela não gostar do bolo de chocolate daqui dessa padaria, hein? Ai, meu Deus do céu, vou levar, não? Ou será que não? Aí chega na padaria, aí, não sei, Aí ele leva um bolo de morango, um bolo de chocolate, um bolo de creme, um bolo de avelã, uma torta doce, não sei o quê, e leva aquilo tudo lá. Chega lá, a mulher fala assim, cara, que loucura é essa? Por que você trouxe isso tudo aí? Você tá doido? Eu queria só um bolo, não sei o quê. Aí ele fica, gente, eu só queria agradar, eu trouxe tudo, eu fiz tudo pra ela, e ela não se agrada. Cara, a mulher tá te conhecendo, ela não quer comer bolo, 300 bolo não, mano, ela tá te conhecendo. É o que o careca falou. As pessoas querem atitude, as pessoas querem individualidade, as pessoas querem originalidade.
Se o careca deu um exemplo legal demais, falou assim, vamos supor que o cara, nossa, eu adoro bolo de nozes, adoro bolo de nozes, vou levar bolo de nozes pra ela, que é o melhor, é o que eu mais gosto, é o mais gostoso. Aí ele chega lá e fala assim, nossa, aqui ó, eu trouxe esse bolo de nozes aqui pra você, ó, eu adoro, eu sempre comi esse bolo é maravilhoso, eu lembrei de você lá na padaria, você tem que comer esse bolo de nozes aqui, que ele é o melhor bolo de todos. Ele falando, pode ser que a mulher nem vai comer e nem goste, mas a mulher vai ficar assim, puta, olha pra você ver, é um bolo que ele gosta, ele lembrou de mim, o bolo... Você entendeu o sentido da parada? As pessoas não querem ser agradadas, não. Você consegue entender a sutileza da diferença? Se o cara leva todos os gostos de bolo lá, mesmo assim, o que esse cara tá trazendo essa bolaiada? O cara não tem atitude, o cara é igual um pastel, ele não tem nada pra oferecer, é um songó. Agora o outro que levou, mesmo que ela ache o bolo ruim, mesmo que ela coma, ainda fala assim, ai que bolo, esse bolo não é legal não, que bolo diferente. Mas dá aquela sensação, o cara foi lá, o cara lembrou da mulher, o cara gosta. Então, vocês vejam aí, qual é o limite da mentira para enturmar? Perguntou-me o nosso querido Hernani, para chegar na conclusão do vídeo aí. A gente tem que separar as coisas. A mentira para enturmar no sentido civilização é uma questão a ser respondida ainda. O meu amigo Nietzsche, no livro Genealogia da Moral, disse... Eu ainda não li o livro de novo não, tá? Mas eu andei lendo comentários sobre o livro ali, porque eu vou ler o Além do Bem e do Mal antes, para depois ler o Genealogia. Mas enfim, disse ali que a decadência do ser humano começou quando o homem saiu do Paleolítico, diz o Nietzsche. Então vocês imaginem aí que resposta que o Nietzsche daria para essa questão da mentira para enturmar no sentido civilizatório e tudo mais. Que o Freud, a gente sabe que a resposta é o oposto, né? Não vamos falar nesse sentido não, tá? O sentido civilizatório fica para outra conversa, para outro tema. Vamos falar da mentira para enturmar social, essa que a gente está falando, tipo o cara que foi convidado para o casamento, tipo o cara que no serviço, vai ter uma missa, você vai. Qual é o limite da mentira para enturmar? O limite da mentira para enturmar é não minta, não minta, acabou, não minta, nada, zero, tolerância zero para mentira para enturmar, nada, nenhum, fini. O problema é que a pessoa está tão acostumada a focar no que ele entende que é a expectativa do outro, que ela até já se perdeu, ela até se perde, ela já nem sabe mais o que ela é, o que ela quer. Então tem que fazer esse reencontro consigo mesmo primeiro. Agora, feito esse reencontro consigo, não minta para enturmar. Simples assim, não faça nada. Por exemplo, igual eu, sou ateu, chamou para missa? Desculpa, eu não posso, dá para passar, passa aqui, ó. Desculpa, eu não vou, eu sou ateu, eu não tenho religião, eu não vou. Preciso recostar as costas. Chamou pra festa? Obrigado, não participo. Chamou pra boca livre? Eu pago pra comer em casa. Que boca livre aqui, ó. Chamou pra como é que chama aquele negócio? Amigo oculto? Nossa, isso aí é horrível. Você tá louco, amigo? Não vou. Acabou, não minta. O amigo chamou pro casamento que tem que pagar a festa de 2.000, pagar não sei o que de 2024 padrinho. Você fala com ele assim, olha, você não ouviu a história não? Ouvi, mas você tá louco, eu não ouvi essa parte não. O cara chamou, você fala, sinto muito, cara. Lembrei daquela que a parte contou. Tipo isso. Sinto muito, cara. Sinto muito. Mas o casamento é seu, não é meu, não. Vá com Deus. E se as pessoas ficarem sentidas, ficarem bravas com você, tanto melhor. Porque essas pessoas não querem a sua companhia, eles não querem o seu agrado, elas não querem o seu afeto, elas querem outras coisas de você, que não você. Você tem que aprender a respeitar a si mesmo. E a mentira para enturmar é o maior desrespeito consigo mesmo. O maior erro que os retardados... E tem tanto... Amanhã eu vou falar sobre um tipo de retardado amanhã, hein? Não percam, amanhã. Mas tem tantos retardados aí. Um dos tipos é aqueles que querem arrumar mulher fazendo artimanha.
Ah, eu vou cortar minha barba assim, o cabelo é assim, o queixo é não sei o quê. Aí tem aquele negócio de pick-up artístico que chega, eu vou falar isso, a mulher vai responder aquilo, aí eu vou fazer assim e vou fazer assado. Cara, essa é a maior derrota que um ser humano pode ter na vida. Porque vai ao contrário de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. O cara está aprendendo a mentir para enturmar. E nisso, o que é dele, o que é ele mesmo, morreu. E ele nunca vai agradar ninguém. Nunca ninguém. Ele vai ficar a vida inteira se sentindo injustiçado. Eu fiz tudo, eu faço tudo e ninguém me respeita. Lógico que não te respeita, cara. Toma atento na vida. O tempo de escolinha, o tempo da mamãezinha, do papaizinho ensinando a tirar fraldinha já foi, ó. As pessoas querem ter contato com você. E se não quiser ter contato com você, você é você. Você tá entendendo? Então foda-se, você vai criar um outro eu. Nunca vai ser respeitado. Então, o limite da mentira para enturmar é 0. 0. Não minta para enturmar. Cuidado com as mentiras para enturmar. E quando eu disse que tem que tomar cuidado com os xingamentos e com os elogios, uma coisa que eu sempre falo, é por conta disso. Os xingamentos e os elogios te tendem a fazer mentir. Porque o xingamento te ofende, você pensa, você sai de si mesmo para poder corresponder àquele xingamento, para se vingar, entre aspas. E o elogio, você acaba saindo de si mesmo para poder corresponder àquela expectativa que a pessoa julgou em você. O que é uma puta forma de manipulação. E o elogio mais manipula do que o xingamento, diga-se de passagem. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Principalmente quem mexe na internet aí, igual o Hernani, já que eu estou dando um exemplo, ele me contou aí. Muitas pessoas manipulam a gente e criam. Elas são muito generosas e muito bondosas para te prender, para te criar um rabo preso. E elas te cobram isso. Não minta para enturmar, em hipótese nenhuma. Principalmente essas mentirinhas do dia a dia aí, da pessoa vir querer conversar de futebol, vir querer falar de não sei o que, vir querer chamar pra festa. Igual outro dia, eu vou contar um caso meu aí. Outro dia um cara morreu. Nem conheço o cara, morreu. Aí o pessoal comprou uma coroa de flores, aí veio para me pagar. Ah, você vai participar? Eu falei, não vou participar de coroa de flores, porra nenhuma, cara. Pessoa... Acontece assim, ó, não vou participar não. Pode tirar meu nome disso aí, não vou não. Beleza? Toca pra frente. Aí depois eu fiquei pensando, nossa, o pessoal deve ter ficado ofendido. Que ofendido, que nada. No outro dia o pessoal foi lá, ainda foi conversar comigo. O último exemplo que eu dou, eu participei do comitê Covid municipal. Eu era o advogado do comitê Covid municipal. Tinha médico, tinha pedagogo, tinha não sei o quê. E eu era o advogado dessa porra desse comitê Covid do caralho aí. Aquela mentirada, no começo a gente não sabia o que estava acontecendo, de repente você vai sabendo e tal. Aquela prosa ruim, aquela comedeira de dinheiro do caralho que eu vi, ninguém me contou, não. Eu estava lá, eu vi, tá? Ninguém me contou, eu vi, eu. Um belo dia eu falei, você quer saber de uma coisa? É a última vez que eu participo dessa bosta aqui. Eu vou sair fora. Aí chegou na reunião lá, levantei e falei assim, ó, eu quero que conste em ata aqui que eu vou falar aqui, porque eu vou fazer um discurso aqui. Quero ficar registrado na história da cidade aqui. Falei, sério. Descasquei. Falei, ó, tô saindo do comitê. Se eu ficar nessa bosta aqui, eu vou ser contra o comitê. Todas as ações que o comitê for fazer, eu vou ser contra. Esse negócio é uma mentirada, uma comedeira de dinheiro. As pessoas que estão morrendo mais por causa do tratamento do que pelo negócio e não sei o que. Fiz aquele discursada toda, né? Por isso estou me retirando aí. Vocês coloquem outro aí, dá um jeito aí, porque eu não participo mais, estou fora, não acredito nisso aqui. Meu filho, de repente o médico levanta, eu concordo com ele, não sei o quê. O outro levanta, não, é isso mesmo, eu também acho. O outro, não. Dissolveu o comitê. Dissolveu o comitê, cara. Dissolveu. Eu achando que o médico, alguém ia falar, que isso, você tá louco? Esse cara é doido, tira ele. Dissolveu. Faltou um falar. Todo mundo mentindo pra enturmar ali dentro, cara. Então, tolerância 0. Qual é o limite? É 0, nenhum. Não minta pra enturmar, nunca. Mas o primeiro passo é você descobrir o que é você, né?
Onde está você? Isso é que é mais difícil, porque a gente fica perdido nesse esqueminha sujo aí. Mas é fácil. Fácil não, é difícil, mas é possível de se achar. Então é isso aí, tá? Só isso. Falou!